reparem o que está acontecendo. Você tem o Nunes Marques falando, já falei que vai dar merda. E você tem o Gilmar Mendes e o Alexandre falando, não tem merda não, eu assumo a bronca. Vamos ver se o Gilmar Mendes vai assumir a bronca. Eu queria que vocês vissem um trecho de um vídeo muito interessante. Vejam, na semana passada, logo após essa decisão do Marco Civil, eu fiz um post no X que eu levantei o seguinte. Logo depois, eu disse assim, foi até um post que teve mais de 500 mil de visualizações, impressionante, nem sabia disso. Diz assim, por que Nunes Marques não pediu vistas no Marco Civil da internet? Eu acho que vocês deveriam saber. E o vídeo que eu quero passar aqui responde exatamente a esse questionamento. E eu acho que, de fato, vocês devem saber. E dessa vez não vou ser eu que vou dizer, mas a porta-voz do Supremo Tribunal Federal, assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal na Globo News. Bota o vídeo pra gente aí, da Dani. Inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá... Vejam, 4 horas discutindo em portas fechadas a reunião. Quer dizer, o assunto Marco Civil, antes da decisão sair. Durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da internet. E durante essa reunião a portas fechadas, e relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições do Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão... Como é que será que discussão muito acalorada? Será que rola dedo no cu, gritaria, que um xinga a mãe do outro, ou é aquilo de, não, Vossa Excelência, data vênia, com a devida vênia, colega? Será que como é que é uma discussão muito acalorada desses caras? Muito acalorada. Então todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques então deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Mas isso é sequer controverso, a necessidade de uma informação de coxia. Porra, o secretário de Estado está dizendo publicamente, os caras fizeram um post em português na conta do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado. Os caras fizeram uma resolução inteira só por causa do Brasil, avisando que quem ferisse a liberdade de expressão ia perder o visto para os Estados Unidos. Será? É uma informação tão de coxia, assim, tão secreta? Está em todos os jornais, até o UOL. O Chris Smith, reunião no Comitê de Direitos Humanos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos mandando carta para o presidente. Será que é uma informação assim tão secreta? Interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse, o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse, olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques está procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar
de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o dono do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem dois personagens. Reparem o que está acontecendo. Você tem o Nunes Marques falando, já falei que vai dar merda. E você tem o Gilmar Mendes e o Alexandre falando, não, tem merda não, eu assumo a bronca. Vamos ver se o Gilmar Mendes vai assumir a bronca. Eu digo a vocês que eu acho, e aí ainda é achismo, que a primeira sanção virá contra o Alexandre de Moraes. Essa me parece 95% de chance. A segunda sanção, eu acho que virá especificamente contra o Gilmar Mendes. O mesmo Gilmar Mendes que não está tão tranquilo assim, não, que está começando a sentir o calor no cangote dele lá em Portugal, onde hoje, nesse momento, ele está fazendo a Gilmar Palusa. O maior festival de putaria é um negócio que você não vê nem naquele site que começa com X e termina com vídeos, que eu nunca visitei, mas um amigo meu me falou que tem conteúdo de putaria. A verdadeira putaria que existe no Brasil acontece em Portugal, onde está acontecendo em Portugal, onde vão todos os lobistas do direito brasileiro se reunir num evento organizado pelo pelo Gilmar Mendes. Mas o Alexandre de Moraes está lá também, junto com outros, acho que 5 ministros, inclusive o Barroso. E já noticiamos aqui que há uma discussão em Portugal que vai se aprofundar nos próximos meses para se investigar de onde vêm os recursos de Gilmar Mendes em Portugal. Será que ele está tão tranquilo assim? Eu acho que não, mas vamos continuar. Que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pelo peso institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Gilmar está bancando, mas está bancando com o toba dos outros por enquanto. Quero ver se vai continuar bancando com o dele. Eu torço para que banque. Eu acho que chegou num ponto, eu já, inclusive, fui muito elogioso ao ministro Gilmar Mendes, mas eu acho que chegou num ponto onde o Brasil vai ter uma grande vitória ao se livrar do Gilmar. Gilmar hoje manda em todas as disputas trabalhistas do Brasil. Gilmar manda no futebol. Gilmar manda nas escolhas para o STJ. Gilmar manda nas escolhas para os tribunais, para os TRFs. Gilmar manda em tudo. E esse evento aí até o Pediri deve estar no Gilmar Palusa. De tão perverso, de tão luxurento que é esse evento. Promíscuo. Os patrocinadores são aqueles que têm ações no próprio Supremo Tribunal Federal. É o retrato do que se tornou o Brasil. Então eu torço para que Gilmar Mendes continue adotando essa postura. Os outros, cara, vamos resolver um problema de cada vez. Mas eu acho que estou ficando cada vez mais convencido de que o Gilmar precisa ir. O Gilmar precisa ir. O Brasil já deu para o Gilmar. Já deu. Eu acho que já deu. E é o que tem o maior telhado de vidro.
A Casa Branca tem mapeado todos os parentes, sobrinhos, etc., que trabalham no escritório do Sérgio Bermudes, a começar pela Guiomar, a esposa dele, mas todos os outros. O maior escritório de contencioso do Rio de Janeiro. Um dos maiores do Brasil. Um grande advogado, inclusive, já advogou para minha família. Vai todo mundo Magnitsky neles. Mas fora isso, tem o IDP, né? De onde veio também o Paulo Gonet. Tem sobrinho, tem enteada, tem filho. É uma putaria que vocês não têm ideia. E, não, Paulo não pode falar palavrão. Olha que feio, você fala palavrão. Meu filho, se você não chamar de putaria o que acontece no Gilmar Palusa, você vai chamar o quê? Vai falar de quê? Uma pouca vergonha. É um nível de promiscuidade que eu volto a dizer. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.